Shalom, amados, estamos aqui gravando mais uma série para sua edificação e o tema dessas semanas é extremamente impactante, porque nós vamos começar com uma pergunta: por que Deus lhe salvou? Eu quero que você reflita bem sobre isso, porque isso traz graves revelações e implicações para a nossa vida espiritual. Mas antes de começar essa ministração, eu quero pedir uma oração. Que Deus nos abençoe. Pai, estou aqui na tua dependência. Eu preciso, Pai, que o Espírito Santo de Deus me unja, me capacite para que eu possa comunicar, Senhor, as verdades dessa palavra para a edificação da tua igreja, dos teus filhos, dos teus servos. Pai, dá-me a sabedoria do alto para que eu possa comunicar as tuas verdades de maneira clara, contundente, especial. Também conceda, Pai, espírito de revelação, espírito de entendimento para aqueles que nos assistem, para que eles também possam entender esta palavra na profundidade a qual ela se propõe para as nossas vidas, os nossos corações. A ti, papai, desde já te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, você já parou para pensar qual foi a razão pela qual Deus te salvou? É importante você entender isso, porque não é que você seja melhor do que os outros, mais bonito, com um sobrenome importante. Não, não, não. A razão pela qual Deus te salvou e me salvou é por causa do seu grande e infinito amor. Então, meus amados, por causa disto, não negligencie, não desvalorize, não barateie a sua salvação, porque ela é algo extraordinário, é algo muito poderosa. Então, veja bem, o fato de Deus ter amado a você e a mim de uma maneira tão intensa, Ele nos salvou. Vamos ler uma palavra para entender bem essa colocação do ponto de vista bíblico. João 3,16 e 17 nos ensina o seguinte: porque Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas do planeta, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então, meus queridos que nos assistem agora, e você que por acaso ainda não é um cristão, deixa eu te falar algo extremamente importante. Deus ama você. Não importa se você é bonzinho, malzinho, mau caráter, mentiroso, safado, assassino, pilantra. Não interessa que tipo de pessoa que você é. O fato verdadeiro é que Deus lhe ama. Eu não entendo porquê, ninguém entende. O amor de Deus é algo incompreensível aos olhos humanos, mas é a grande verdade. Deus ama intensamente todas as pessoas do planeta. E o grande projeto dele é que todos os homens e mulheres sejam salvos. Está escrito isso em 1 Timóteo 2, 3, 4, 5, 6. Então veja bem, quando você faz pouco caso, quando você desconhece, quando você não está interessado nessa palavra, nesse conceito de salvação, você entristece muito o coração de Deus. Porém, Deus é um Deus maravilhoso. Ele não impõe a sua vontade a ninguém. Ele expressa a sua vontade e permite que você tome a decisão que você achar mais acertada. Eu costumo dizer que você até pode viver sem Jesus. Você vai viver mal, mas vai viver. Porém, se você morrer sem Jesus, não tem escapatória, não tem saída, não tem solução. É inferno direto. E Deus não fez o inferno para os homens, ele fez o inferno para Satanás e seus demônios. Porém, se você rejeitar
a oferta do Senhor de lhe conceder uma salvação extraordinária, a opção é tua. Toda opção tem consequências, boas ou ruins. Então veja bem, Deus ama muito você, sua casa, seus filhos, seus parentes. E o grande propósito de Deus é a salvação da alma de todas as pessoas. Por isso, ele deu gratuitamente o bem mais precioso que ele tinha, que ele tem, que é o seu filho, para morrer numa cruz, uma morte vergonhosa, para cobrir o teu pecado e o meu pecado. Portanto, amados, essa é uma realidade muito séria, a qual nós precisamos entender. Agora, veja o que nos diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Então, veja vocês, meus queridos, que o Senhor Jesus é um cavalheiro. Ele deseja muito cear com você e comigo, mas ele não vai invadir a sua casa. Ele não vai meter o pé na porta e arrombar a porta. Ele não vai fazer isso. Ele gentilmente, amorosamente, bate na porta. Se você não abrir, ele vai para uma outra casa. Não vai ficar chateado. Mas cabe a você e a minha sabedoria de quando Jesus bater a sua porta e a minha porta, nós abrimos a porta do nosso coração para que ele possa entrar e fazer morada. Então, meus amados, isso é uma das coisas que muitos seres humanos não entendem. Por que que Deus, sendo todo-poderoso, ele se submete aos caprichos, às vontades humanas? Porque Deus não criou você e a mim como robô. Nós somos, escute bem, criaturas de Deus. Não somos filhos de Deus automaticamente, preste bem atenção, porque há uma corrente de pessoas que acham que todo mundo é filho de Deus, mas é mentira. Veja, todas as pessoas são criaturas, por isso está escrito em Marcos 16:15 o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então ele não diz aí, ide por todo mundo e pregai o evangelho para qualquer pessoa. Não, ele é claro e específico. Pregai o evangelho a toda criatura. Então preste bem atenção, meu amado. Todas as pessoas existentes no planeta são criaturas de Deus. Mas Deus quer que você passe da condição de criatura para a condição de filho. Oh, que coisa mais maravilhosa. Está escrito lá em João 1:11, que Jesus veio para os seus, que eram os judeus, mas eles não o receberam. Mas, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Para você e para mim se tornar um filho de Deus, é preciso que Deus nos dê este poder para essa transformação. Não é uma coisa aleatória, não é uma coisa sem cabimento. Não. Deus quer lhe dar o poder para você e eu nos tornarmos filhos de Deus. Veja o que está escrito em João 5:24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olhe que palavra maravilhosa. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem, não terá, tem, presente, a vida eterna e não será condenado.
mas já passou da morte para a vida. Gente, isso é algo fantástico e maravilhoso que eu e você precisamos atentar. Eu e você precisamos entender. Eu e você precisamos absorver este conceito, este ensino. Eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus, o evangelho da salvação, crer em Jesus, recebê-lo como teu Senhor e Salvador. Aí você está salvo, não vai mais passar por condenação, não mais vai passar por julgamento para condenação, porque você já está no reino de Deus. É como Jesus falou para aquele bandido na cruz do Calvário: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, a salvação é algo fantástico. É pela fé. Ninguém merece salvação. É pela graça que somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, veja bem, em João 16, 8 e 9 está escrito o seguinte: quando ele vier, aqui Jesus está falando do Espírito Santo. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, porque até a existência de Jesus aqui na terra de forma humana, o Espírito Santo não havia ainda vindo para esta terra para habitar no coração dos homens. Então o Espírito Santo vinha, dava o seu recado e voltava para o céu. Mas, quando Jesus morreu, ele subiu aos céus e enviou o Consolador para que esteja conosco todo o tempo. Agora, olha a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vier, convencerá o mundo, todas as pessoas, do pecado singular. Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele explica: do pecado, porque os homens não creem em mim. Amado, o maior pecado que um homem ou uma mulher pode cometer não são as atrocidades que a humanidade está acostumada a conviver. Isso realmente é muito triste, mas não é o maior pecado. É pecado, claro, mas não é o maior pecado. O maior pecado que um ser humano comete é rejeitar o favor, a graça e a salvação de Deus em Cristo Jesus. Para esse pecado, amados, não há perdão, porque sem Jesus você não vai ao céu. Então, é muito importante que o Espírito Santo, neste momento que você ouve esta minha ministração, te convença de que nós precisamos de um Salvador que se tornará o nosso Senhor. Você e eu, sem Jesus, não somos nada. E não adianta você vir com esse papo: eu já tenho Jesus desde pequeno. Não existe isso. Ter Jesus é um ato racional de aceitação do senhorio dele sobre a nossa vida. Tem muita gente por aí que quer apenas aceitar Jesus como Salvador. Não adianta, meu amado. Jesus primeiro é o Salvador, mas em seguida ele é o teu Senhor, o teu dono, aquele que a partir de então comanda a tua vida. Eu vejo um texto muito interessante, nós vamos meditar sobre ele, em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, nos deixa desconfortáveis, julgando nós isto: um morreu por todos, Cristo. Logo, todos morreram. Agora, olha o detalhe. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Amado, quando você entrega a sua vida para Jesus de verdade, você entrega o governo da sua vida para ele. Você agora vai viver por Jesus, através de Jesus, nos ensinos de Jesus, nos passos de Jesus. Então, tudo isso Jesus faz por você e por mim
por causa do amor. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Agora, esse mesmo amor pelo qual Jesus morreu por você e por mim, nos constrange a vivermos para Ele exclusivamente. Amado, eu posso te garantir que não existe coisa mais preciosa do que viver para Jesus. Jesus é maravilhoso. Ele só tem coisa boa para você e para mim. Portanto, pare com essa mania de querer viver por conta própria, de fazer o que te dá na telha, de fazer o que você acha que é certo. Não, meu amado, se renda. Se renda. Como Jesus morreu por você, agora você está nos braços dele. Siga-lhe os seus caminhos, faça-se a sua vontade. Não porque você vai ganhar o céu, isso aí você já ganhou. Mas você vai levar uma vida santa, uma vida celestial, por causa do amor que Deus já derramou na sua vida e na minha vida. Então, tudo o que nos move no reino celestial é por causa do amor. Nós, na verdade, não merecemos absolutamente nada, mas a graça, o favor imerecido de Deus te alcançou e me alcançou. E isso nos traz uma consequência, isso nos traz uma condição. Já que Jesus me amou tanto, eu agora vou viver uma vida de obediência a Ele por causa do amor dEle. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que não acredita no amor de Deus. Tem muito crente de carteirinha que não crê que o Senhor lhe ama. Irmão, o que é isso? Jesus não é mentiroso. A Bíblia não é mentirosa. A Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é verdade. Você, por favor, passe a acreditar nessas palavras, porque Deus não te criou para viver na calamidade. Deus não te criou para viver na ruína, pobreza e miséria. Deus te criou para viver na paz, na alegria do Espírito Santo. Então nós temos que ter a consciência que, primeiro, você foi salvo porque Deus te amou. Mas Deus não amou somente a você. A Bíblia diz que Deus ama o mundo inteiro. Então todos aqueles do mundo, não importa a sua condição, rico ou pobre, preto ou branco, gordo ou magro, americano ou brasileiro, não importa quem você é. Quero lhe dar uma boa notícia. Jesus te ama muito. E pelo fato dele te amar tanto, ele quer que você esteja com ele lá na glória. A Bíblia diz em João 14 que Jesus foi preparar lugar para nós. Ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, para aonde eu esteja, vós estejais também. E ele disse: eu vou, mas eu volto para vos buscar. Eu estou aguardando amorosamente a volta de Jesus para me levar com ele para a glória. Esse mundo aqui está um caos, esse mundo aqui está muito ruim. E eu anseio no meu coração a vinda de Jesus, porque o mundo já cumpriu a sua medida de iniquidade. Vai chegar, meus amados, o fim dos tempos. Não pense que, porque já demorou 2000 anos, não interessa quanto tempo já passou. Eu quero lhe dizer que Jesus está voltando. Mas você só vai subir com ele se você o aceitá-lo como teu único Senhor e Salvador da tua vida. Então veja bem, o amor de Cristo nos constrange a amar uns aos outros, nos constrange a segui-lo, nos constrange a obedecê-lo. Então, senão você não teve esse amor. Então ele morreu por todos os seres humanos. Logo, todos morreram. Mas ele morreu por todos, para aqueles que hoje vivem fisicamente, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por você morreu e ressuscitou. É um ensino extraordinário e eu quero estimular você. Tem muita gente que se esforça para ganhar
o céu. O céu não é por esforço. Vamos ver isso agora na palavra de Deus, está escrito em Efésios 2, 8 a 10, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça. Graça, meu amado, é um favor que você não merece. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, veja bem, a salvação é um dom de Deus, que Deus quer lhe entregar, que Deus quer lhe confiar, que Deus quer lhe conceder. Mas isto requer uma atitude de aceitação. Abertura do coração, convite a Jesus para entrar e para fazer morada. Porque se o Espírito Santo, através de Jesus, mora dentro de você, você é o homem ou a mulher mais feliz da terra. Então vamos ver o texto de Efésios que nós estamos lendo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, isso vem de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Muito em breve eu vou estar trazendo um estudo para você, para lhe perguntar, você está vivendo pela lei ou pela graça? Quero dizer, meus amados, que tem muito crente vivendo pela graça. Eu, até recentemente, tinha esse princípio. Eu vou obedecer aos mandamentos, vou me esforçar para obedecer os mandamentos, para agradar a Deus. Isso é lei. Eu não preciso me esforçar para agradar a Deus. Deus já me ama. Isso é uma falta de revelação. É uma falta de entendimento. Você, amado, não precisa se esforçar para agradar a Deus, para amar a Deus, para que Deus lhe ame. A verdade é essa. A gente se esforça para ter aceitação, para ter a aprovação de Deus, para que Deus nos ame. Mas independentemente do que eu e você façamos, Deus já nos ama. E é por causa desse amor que nós precisamos praticar uma vida no estilo celestial. Há um pessoal aí que defende uma teoria da supergraça, que agora você não peca mais, você pode fazer o que quiser, que está tudo certo. É mentira isso, isso é engano do diabo. Veja o que a Bíblia diz aqui no texto que eu estou lendo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós a praticarmos. Eu não preciso praticar as boas obras para ir para o céu. Não, Jesus já me salvou. Mas, se eu sou salvo, a condição é que eu também pratique voluntariamente, alegremente, feliz, as boas obras. Então, uma coisa é reflexo da outra. Então, eu não preciso me esforçar para obedecer a Deus, a fim de que Ele me abençoe. Oh, meu amado, isso é um equívoco. Em Efésios 1:3 diz assim: graças a Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Damos graças ao nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado. Querido, eu vejo muitos crentes pedindo ao pastor para orar, para que ele seja abençoado. Isso é uma oração redundante. Porque lá, vou te dar a base bíblica, lá em Gênesis 1:28, criou, pois, o homem e o abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre ela. Quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, ele já incutiu um decreto de bênção espiritual para este homem. Então, eu e você já somos abençoados. Agora, eu acho muito interessante uma palavra que diz lá em Romanos 8, 37, 38, que diz assim: porque agora nós somos mais do que vencedores. O que é isso? Quando você foi criado, você já era um vencedor.
Agora que você é um cristão em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Olha que coisa extraordinária. Então, quem não aceitou Jesus ainda já é um vencedor, porque está um decreto lá da criação no Éden, que Deus estabeleceu sobre você, sobre a sua casa. Só que, quando nós nos tornamos filhos de Deus, aí a bênção dobra. Aí nós já somos mais do que vencedores. Então, querido, deixa eu te dizer algo. Você já é uma pessoa abençoada. Então, o que você precisa é expressar o seu amor a Deus, desfrutar da sua bênção e viver uma vida como cidadão do céu. Aí é que está o equívoco, que muita gente é cristão, mas quer viver segundo o mundo, praticando as loucuras que o mundo faz. Isso está errado. Então, no que concerne a esse ponto, as pessoas que defendem a supergraça, dizendo que agora não há mais problema, você pode pecar à vontade, porque Jesus já pagou todos os seus pecados, perguntaram para Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então agora eu vou pecar à vontade. Não, Paulo diz absolutamente não. Então, se eu sou um cristão, e graças a Deus eu sou, eu preciso viver a vida do reino. Eu preciso expressar o amor de Deus para as pessoas. Eu preciso viver a vida santa. Eu não fui salvo para viver na gandaia, na bagunça, no pecado, nas orgias e nas maldades. Não, não, não. Isso não mais me pertence. Eu, como um cidadão do céu, preciso praticar as obras de fé. Preciso viver segundo o padrão da palavra. Por isso, Deus deixou a Bíblia, para que nós tenhamos uma constituição do reino para praticar, para viver, para observar. Os irmãos entendem isso. Então, nós fomos, olha só, vou ler o texto de novo. Pois vocês são salvos pela graça, aleluia, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus, não por obras. Obra não salva ninguém, mas nós precisamos fazer boas obras. Para que ninguém se glorie. Eu fui salvo porque no incêndio lá no céu eu salvei tantas pessoas. Não, não, não. Isso não é motivo para você se gloriar. Por quê? Somos, presta atenção nisso, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Querido, você foi salvo para fazer boas obras. Nas próximas semanas, eu vou ministrar sobre para quê. Hoje, eu estou ministrando sobre o porquê. Nas próximas semanas, eu vou ministrar o para quê, para que você viva uma vida intensa, abundante, saudável, maravilhosa, cheia de sucesso. Quando eu e você fazemos as coisas para as quais nós fomos salvos, aí nós vamos entrar num período maravilhoso diante do nosso Deus e dos homens. Então, nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. É o tema das próximas semanas, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticarmos. Então, veja bem, as obras já foram feitas, eu só preciso praticar. Já está determinado, já está estabelecido, eu não preciso inventar nada, o que eu preciso é caminhar nas boas obras. Então, isso vai tirar um peso das suas costas, vai tirar as autocondenações que o mundo lhe impõe, porque você vai viver um cristianismo saudável, um cristianismo gostoso, maravilhoso, que dignifica o nome do Pai. Por isso que na oração do Pai Nosso diz, e vocês abençoe, seja santificado, santifiquem o nome de Deus. Como? Vivendo as boas obras que Ele preparou para você e para mim. Vamos ter uma palavra de oração? O tema está tão gostoso, mas meu tempo acabou. Pai, que maravilha saber que o Senhor nos salvou porque o Senhor nos ama. E é bom saber também que o Senhor ama não somente a mim, mas a todas as pessoas que existem nesse planeta, que o Espírito Santo lhes traga essa revelação, para que ninguém fique de fora da graça, do favor e dos projetos do Senhor. Abençoa, papai, eu lhe peço, todos aqueles que estão nos assistindo agora. E desde já, papai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor
e toda adoração. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.